Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast Casamento e Comportamento, a nossa sala de visitas onde a gente recebe convidados especiais para aquele bate-papo sobre casamento e comportamento. E antes de começarmos, se você quiser mostrar que sabe se comportar, deixa seu like, né? E se o assunto te interessa, se inscreva em nosso canal. E hoje eu tenho comigo ela que é dona, né, de um estilo e de uma personalidade únicos, né? E é uma referência quando a gente conversa sobre direito do consumidor. Cláudia Silvano, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia, obrigada pelo convite. Super bacana estar aqui com vocês, né? Fazendo esse bate-papo, porque é isso, né? A ideia é fazer um bate-papo. Um bate-papo. Tirar dúvida do pessoal, vamos lá. Vamos lá. Cláudia, o cliente tem se comportado? Ele sempre tem razão ou não? Não, nem sempre, né? Assim, na maioria esmagadora das vezes tem, mas algumas vezes não tem, né? E eu acho até que é importante, né, que o mercado também saiba se comportar quando o cliente tem razão, obviamente, mas também quando ele não tem razão, né? Como é que eu trato um cliente que não tem razão? E aí eu trago para mim isso, né? Para nossa experiência no Procon. Como é que a gente se comporta quando o consumidor não tem razão? Né? Então tem que explicar para as pessoas, tem que mostrar, né? Tem que saber por que essa pessoa não tem razão eventualmente. Eu acho que isso que falta um pouquinho no mercado. Não importa de que mercado você esteja falando, como um todo, né? As pessoas têm essa dificuldade de mostrar quando esse consumidor não tem razão, por que é que ele não tem razão? É desconhecimento, né? Falta enfim, de treinamento das equipes para mostrar, para explicar, para dizer, enfim, né? Nós trabalhamos com eventos, né? E um dos direcionais aqui do podcast é falar com o público que faz eventos e trabalha em eventos. E a gente percebe essa dificuldade que, às vezes, o cliente é contrariado, né? E ele acha que daí, não, esse é meu direito. Não, mas olha, nós combinamos isso, aquilo, né? E ele entende que não. Como que fica o Procon quando a gente tem esse subjetivo envolvido nas relações, que é o caso do evento, né? De repente, do que é belo, do que eu esperava da sua postura, do que eu esperava da tua conversa. Como que a gente encaixa o Procon nessa realidade? No caso de vocês, né, tem algumas especificidades que têm que ser levadas em consideração, né? Então, por exemplo, alguém vai contratar uma empresa para fazer a festa do seu casamento. Vamos entender que festa de casamento não é uma festa qualquer. Você não casa a cada 2 anos. Ou não é pra casar a cada 2 anos. Até casa, mas não é pra casar. A gente até gosta, né? De uns que casam a cada 2 anos. Sabe, um aniversário, ou seja, um momento, né? O que vocês vendem, né? Essa prestação de serviço, ela tem é uma característica muito bem definida. Por isso e aí tem uma máxima que eu acho super relevante, o que é combinado não é caro, né? Então, quem trabalha com esse tipo de serviço tem que, por escrito, nada de verbal. Não existe verbal mais. Até para não cair no subjetivismo que você está mencionando, entendeu? Olha, o nosso serviço é esse, a bala de goma vai ser essa, né? Nesta quantidade, com essas cores, com esses sabores, com essa forma. Isso tudo tem que ser combinado de forma antecipada. É interessante levar o consumidor, né, em outros eventos que eventualmente a empresa faça, mostrar vídeo, enfim. Até para não criar uma expectativa que eventualmente não se cumpra. Deixar o mais palpável possível, de repente. O mais objetivo possível. O mais objetivo possível. E daí, quando você traz pra gente essa questão, por exemplo, hoje é tudo por escrito, hoje a gente tem o WhatsApp, né? E as pessoas fazem altas negociações em altos valores naquela troca de mensagens, e, né, a mensagem eu acho que até salva, porque você fica com o histórico. Duro são os áudios, né, que você não sabe em que momento aquilo foi dito. No caso de um problema, esse cliente, ele pode usar essas conversas no Procon ou Sim, não? Teria pode. Que ser um contrato? Não, pode. A conversa é um contrato também, né? Ela se caracteriza como um combinado que foi feito entre consumidor e fornecedor. Portanto, é um contrato. Ou seja, eu
eu paguei X dinheiros por aquele serviço e você me prometeu isso, que as flores seriam brancas, de novo, que a bala seria colorida, naquela forma, naquela quantidade, dentro de um bolzinho colorido. Então, isso tem que ser, de novo, né? Tem que estar por escrito. O WhatsApp hoje é uma mão na roda. Não WhatsApp, mas qualquer mecanismo como esses, né? Porque dá garantia para todo mundo. Não, tá aqui, ó, eu não te prometi bala, sei lá, bala vermelha. Eu prometi bala de goma. Você contratou bala de goma. Está escrito aqui e você concordou, né? O que eu acho que tem que ter, se vocês usam, se as empresas usam, né, esses mecanismos para se comunicar com o consumidor, tem que ser algo organizado. Né? Porque o WhatsApp ele tende a ser uma desorganização. Por essência, ele é desorganizado. Então, né? acho que tem que ser algo. Tem que profissionalizar o uso deste aplicativo como forma de comunicação entre consumidor e fornecedor, de modo que, de novo, fique tudo muito claro e todo mundo saiba quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Entendo. Cláudia, no mercado de eventos, a gente tem hoje uma questão que traz muitas dúvidas do cliente para nós ali no nosso dia a dia. A questão da lista de casamentos. A gente tem a lista de casamentos, está ali um presente fictício, né? Que o convidado compra esse presente, mas na verdade ele está colocando um valor nessa lista e depois o casal vai retirar o presente. Só que a partir do momento que eu estou vendo num site uma geladeira, penso eu que eu estou presenteando uma geladeira que custa R$1.000. Só que eu compro, teoricamente, esse presente virtual e na hora que o cliente vai receber, né, o casal vai receber, já não é mais aquela geladeira, são R$1.000, que pode ou não comprar uma geladeira. Como que o Procon enxerga isso? Ou uma vez que o cliente, né, o casal, assinou com a loja, isso está validado e não tem problema nenhum. De quem que é essa responsabilidade? É minha, de iludida, achando que vai ganhar a geladeira, ou do casal? Enfim, como que funciona isso para o Procon? Tá, então vamos lá. A informação é um direito básico do consumidor. Quanto melhor a informação, melhor é a escolha de todo mundo, certo? Certo. O que não dá, vamos lá, eu sou madrinha do casamento. Tá. Eu entro lá no site e compro uma geladeira, certo? Tudo bem, quanto que custa? Custa R$1.000, como você mencionou. Aí o casal chega, não é uma geladeira, aquele dinheiro não dá para comprar. Não dá para deixar as pessoas no escuro, né? Isso é você induzir o consumidor em erro. Tá? Porque você está dizendo uma coisa que, na verdade, não necessariamente vai se concretizar. Então, eu acho que tem que melhorar, afinar essas parcerias que se fazem, né? Com as empresas que organizam esse tipo de evento e as lojas que fazem as listas de casamento. Porque tem remuneração aqui. Entendi. E a responsabilidade é solidária, né? Ou seja, a responsabilidade é tanto do organizador do evento, quanto da loja que ofereceu. Você está me dizendo uma coisa que eu não sabia. Se eu entrar lá e comprar um forno de micro-ondas, eu imagino que eu dei para os noivos um forno de micro-ondas, né? Quase sempre não. Pois é. Quase sempre você deu um valor que pode ser revertido num forno micro-ondas ou não. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, a gente, em uma maioria das vezes, a gente percebe o cliente tranquilo com isso, porque já teve alguém na família que se casou, alguém já passou por essa experiência. Mas muitas vezes nos deparamos com clientes questionando, puxa, eu tinha colocado isto e na hora que eu pensei que eu fosse receber, eu não iria. Daí eu sempre me pergunto, assim, mas quem explicou mal ou quem entendeu mal, né? Porque é uma prática de mercado. Então, mas nem toda prática de mercado é lícita. Nem toda prática de mercado atende o que prevê o Código do Consumidor, certo? De novo, eu sou madrinha do casamento. É praxe também, aí é uma prática de mercado, né? Que os padrinhos deem bons presentes, não é? Ou presentes melhores do que... uma tradição, né? Isso, mas eu acho meio ruim, mas é uma tradição, né? Pronto. Então, assim, não faz sentido, até porque, olha só, eu chego lá e compro uma geladeira que custa R$4.000. Vamos supor, uma boa geladeira, né? Aí os noivos vão retirar. Não, mas essa geladeira agora custa R$8.000. Quer dizer, você deixa na mão da loja essa possibilidade, até porque os períodos não são muito longos, né? Não, entre são abertura, curtos. Vamos dizer 3 meses, 4 meses. Sabe, é o ônus do bônus. As lojas têm a possibilidade de venda garantida, que você vai comprar. É muito mais fácil você dar para alguém aquilo que a pessoa quer e precisa do que você ficar quebrando a cabeça para dar algo que... Sim, né? facilita o tempo. Exatamente. Tudo. Não, mas essa geladeira aqui agora custa R$8.000. E aí tem uma frustração, porque tem uma frustração daquele que compra a geladeira ou compra
dá aquele valor imaginando estar comprando uma geladeira e dos noivos que vão receber. Tem que melhorar essa relação aí, é ruim. É uma relação ruim e a comunicação precisa ser mais limpa. E, Cláudia, como que funciona, por exemplo, no caso assim, é muito comum no universo do casamento a gente ouvir, fulano desapareceu, né? Tal fornecedor fechou as portas e deixou o cliente na mão. Pós-pandemia, a gente vivenciou isso de uma forma horrorosa, mais intensa. E é uma coisa, eu sempre falo assim, a gente que trabalha com casamento, o dinheiro não paga o problema, porque tem coisas que com dinheiro você resolve, né? Ele não paga. E quando a gente fala principalmente de casamento, 15 anos também tem isso, mas numa proporção às vezes um pouco menor. Mas o casamento é muito intenso, porque por tudo que representa, né? Pela ritualística que tem. Tem alguma forma que o cliente possa validar a idoneidade daquela empresa através do PROCON ou não? Olha, o cliente pode buscar informações se tem ou não reclamações em relação àquela empresa. E o PROCON fornece? Sim, nós não dizemos essa empresa é boa ou ruim. O que nós dizemos essa empresa tem ou não tem reclamação. Se tem, se resolve ou se não resolve. Mas o problema não está aí, tá? Se eu contrato uma empresa para organizar o meu casamento, me parece que a responsabilidade é muito mais da empresa que está organizando do que não dá para jogar essa bola para o cliente avaliar se aquele fornecedor é um fornecedor bom ou ruim, né? O ideal é esse intermediário, que são as empresas organizadoras, tenham e se assegurem, né? Primeiro, olha, essa empresa é uma empresa que sempre trabalhou comigo, nunca deu problema, ok. Mas, se der um problema, sempre tem uma empresa backup aqui que vai salvar na hora do sufoco. Porque é um pepino. Não, então... Já quer que eu vá embora já, né? Eu vou junto. Embora. Não, então eu e a Cláudia, a gente foi super boa, a gente já indo embora nesse exato momento. Porque você trouxe agora uma questão que é o grande dilema para gente que trabalha em eventos. Então, por exemplo, você é minha cliente e daí eu falo para você, Cláudia, eu trabalho com a empresa A, B e C, que são empresas que têm um histórico de bons serviços, tá? E a gente tem o primeiro cenário melhor, nós temos uma relação satisfatória, no dia da tua festa eles entregam um serviço com qualidade, está tudo maravilhoso. O segundo cenário, eu trabalho com a empresa A, B e C, só que naquele momento a empresa que você escolheu deu um problema e o cliente vira para mim e me responsabiliza por essa indicação. E depois eu também tenho, né, e todos os outros produtores de eventos da cidade, um terceiro cenário, que é A, B e C, né? Eu tenho as 3 empresas. A gente sabe, eu tive essa situação faz algumas semanas. Eu tô sabendo que a empresa C tá dando problemas, eu aviso o cliente, ele não me ouve. E depois, na hora de resolver o problema ainda volta para mim novamente. Então, assim, para quem trabalha em evento é muito complicado essa questão da responsabilidade. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? É o Ney Mato Grosso. Eu entendo, mas assim, veja, é o ônus do bônus. Tá? O mercado que vocês escolheram para trabalhar traz essas peculiaridades. Né? De você, no momento em que você está indicando, você está indicando um profissional, né? Por que eu contrato? Vamos lá, você contratou 3 empresas, tá? Você tem 3 empresas lá no teu mix. Então, você indica para o teu cliente, ele não vai pegar uma empresa que ele não conhece, ele vai pegar uma dessas aqui. Aí você disse, tá, eu comuniquei o meu cliente, então tem que talvez melhorar essa comunicação. Eu sei que essa empresa C está dando problema. Tá, então você notifica o cara por, sei lá, de alguma forma, por um e-mail, fala, não vamos contratar, optamos por não contratar por conta disso. E faz ele assinar, ou enfim, né, um documento dizendo que eu corro todos os riscos. O que você tem que fazer é bem orientar o teu cliente. Se você sabe que uma empresa que você eventualmente indicou está dando problema. O que não dá para deixar não me ouviu. Mas o que é não me ouviu? Que se não me ouviu, dá uma... Podemos ficar aqui, ela vai dizer uma coisa, outra coisa. O que é não me ouviu? Não, eu liguei, o cara não me atendeu. Deixei recado, não me retornou. Não é o suficiente. Horrível, né? Não, é horrível, porque eu até brinco, assim, às vezes, e falo assim, nossa, se a gente soubesse, nós que trabalhamos em eventos, todos os riscos que a gente corre enquanto um produtor de eventos...
a gente não faria eventos, né? Faz porque se identifica com aquilo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a sensação que eu tenho é que a responsabilidade recai sobre nós. A única forma da gente não arcar com essa responsabilidade ciente de uma situação é formalizando de alguma forma. E o consumo, assim, o consumidor foi devidamente orientado de todos os riscos e mesmo assim ele optou por fazer. Aí de alguma maneira você pode tentar afastar a tua responsabilidade, ainda com a possibilidade, se eventualmente esse consumidor judicializar, o juiz entender que aí houve uma culpa concorrente, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Mas assim, ó, deixa eu te falar para você também não querer que eu vá embora e nunca mais volte aqui. Na hora que você for, eu vou junto. Assim, ó, veja, primeiro, né? Então vamos lá, vamos enxergar as coisas como elas são, né? Claro que a gente sempre deve se prevenir. Eu acho que a prevenção. Como é que você se previne, né? Com um bom contrato, claro. Um contrato claro, um acompanhamento constante. Então, por exemplo, você vai ter um casamento em março. Março, nós estamos em, sei lá, novembro, dezembro, tem 4, 5 meses. Você tem que ficar olhando o comportamento dessa empresa dia a dia. Entendeu? Para ver se tá tudo ok, se não teve nenhum problema, se não teve reclamação, né? Embora ela vá prestar o serviço para você daqui a 4 meses. Então tem que ter esse acompanhamento, para não chegar na hora e acontecer essas coisas que a gente vê. Sabe, tipo no dia do casamento, nem entregou a comida. Eu fui num casamento, na minha família até, foi 500 anos. Só que a gente não esquece isso, né? Não, porque é muito intenso, né? Muito marcante. A comida tava crua, o arroz tava cru, faltou comida, foi um vexame. E é um negócio que já casaram, já tem neto, mas todo mundo lembra. Linda pela né? parte Imagina ruim. os noivos, né? Quer dizer, porque há uma frustração, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É a característica do negócio, é o ônus do bônus. Tipo, não tem muito o que ser feito, né? Como sendo a característica do negócio, o que você pode fazer é se garantir formalizando as coisas. Eu não vejo o outro... E controlando, né? E acompanhando, né? Estando atento ao que acontece no mercado. Sabe, faz cliente oculto, entendeu? Pergunta para os colegas. Oculto, ele é uma ferramenta legal ou não? Ele pode... por exemplo, se um fornecedor souber que você fez um cliente oculto, ele pode ser penalizado judicialmente. Não, cliente oculto Eu quero saber como é que essa empresa se comporta. Né? Pode ser. Assim, para você ter uma ideia, no Procon, a gente faz sempre, né, nas audiências, por exemplo. A gente chama... Então, a audiência, normalmente, vai um preposto da empresa. Não vai o diretor da empresa, não vai o pessoal do jurídico. É um preposto, né? E nem sempre o comportamento desse preposto é um comportamento adequado. É o cara que não quer resolver, que fica fazendo corpo mole, que ganha R$30 para estar ali. Então, a gente chama as pessoas, né, os jurídicos, enfim, as pessoas que comandam mesmo, para participarem como acadêmico de direito. Então, ele vai assistir a audiência porque ele precisa ver como é que funciona uma audiência no Procon. E aí as empresas, né, começam a ver como é que funciona a representação. Porque é isso, né? Sabe, desde uma ligação, um pedido de informação, até... vamos lá, vou num casamento. Hoje, como você deve ser um mercado que ele não tem muito prestador de serviço, vocês meio que se conhecem, né? Sim, todo mundo se conhece, assim, é bem nichado, a gente fala. Pronto. Então, você conhece a pessoa que contrata aquela empresa. Viu, tem como eu ir nesse casamento? Vou só para dar uma olhada, para ver como é que é a festa, como é que é a organização, qualidade da comida, né, dos doces, reposição... Sabe, limpeza, organização, traje de todo mundo que tá servindo, o florista. Então, é começar a fazer isso, sabe? Aí você forma uma rede, né? Até para, de alguma maneira, você ter um pouco mais de controle e correr menos risco. Por quê? Porque a especificidade do teu negócio, ela exige que você tenha um olhar muito crítico. Você não tá vendendo um telefone celular que o cara vai lá e troca. Exato. Eu falo assim, a gente não vende sanduíche na esquina, isso. Né? São você relações... Tá sonho. São relações que você vai construindo, daí tem aquele sonho e depois tem toda uma vivência após. Passam anos, a gente encontra esse cliente e ele lembra de detalhes. Né? Ele consegue fazer toda uma narrativa do que ele viveu, né? Por conta dessa intensidade emocional. Quantos anos de Procon, Cláudia? Desde 1991, 32 anos. E você escolheu ou o Procon escolheu você? Foi um acaso.
Uma casa que durou, né? Porque... Super. O meu casamento mais duradouro. Duradouro. Você é dessas que troca de casamento a cada 2 anos? Não, então, ótimo. Não, sou bem... eu fui trabalhar no Procon por acaso. Eu sou pedagoga, né? E advogada. E paulistana, né? E eu fui montar um treinamento no Procon. E lá fiquei. Foi uma história de amor. É uma história de amor. A minha história com o Procon é um casamento feliz que deu certo. Um casamento que deu certo. Super. E como que você administra? Porque assim, ninguém vai no Procon fazer um elogio, né? Às vezes vai. Não é o normal. Não é o normal. Sabe por que não é o normal? Diferentemente do que acontece com o setor de vocês, eu imagino que os clientes, depois do casamento, enfim, quando dá aquela relaxada, as pessoas... Nossa, foi maravilhoso, muito obrigada, você fez um dia sensacional, atendimento... O elogio é muito forte no nosso segmento quando ele vem. O nosso não, o nosso é problema, né? Esse é um ponto. Você tem no teu setor, né? No teu nicho, enfim, muita expectativa de que vai dar certo. Diferentemente do que acontece com o serviço público. No serviço público, que vai dar errado. Sempre, você já chega, já tô perdendo de estar aqui. Exatamente. É um casamento que começa no 1. O teu casamento, né, o teu trabalho é um casamento que começa no 10. Quando você erra, passa para 9. A gente já começa no 1. Quando a gente acerta, vai pro 2, né? Então, acontece das pessoas elogiarem, sim. Mas, claro, né? Não é normal, né? Foge um pouco da curva. Mas e daí, como que você lida num dia a dia que é só reclamação? Você, Cláudia, é uma blindagem ou não? Já chegou a um ponto agora que, tipo, tô tranquila, isso aqui é simplesmente um problema. Como que funciona para você? Olha, eu gosto dessa dinâmica, né, de resolver. Claro, veja, são problemas que normalmente são problemas que eles dizem respeito mais à questão financeira. Dificilmente a gente atende alguém que está morrendo, no hospital, que é muito mais pesado, né? Embora a nossa matéria-prima seja problema, né? Eu curto, né? Eu gosto, eu não sei te dizer. Não se afeta. Não, me afeto porque eu sofro quando eu vejo o consumidor. Pelo consumidor. Sim, mas eu entendo qual que é o meu papel ali, né? Se o consumidor chega, por exemplo, chateado, bravo e tal, ele não tá bravo comigo. Ele tá, claro, e com toda razão, chateado com a situação. Você tem que se sair né? Entender que ele não tá xingando a Cláudia, não tá xingando o Procon, não tá xingando o... Claro que tem gente... as pessoas se manifestam, ou manifestam sua satisfação e insatisfação de várias formas. E de várias intensidades. Exatamente. Também, né? Às vezes você pensa, né, que você não percebe, parece que a pessoa não tá tão insatisfeita e daqui a pouco vem e fala, meu Deus, né? Causou tudo isso, né? Por isso, né? Então, isso é uma questão diferente. Eventos, casamentos, de uma maneira geral, são uma linha do Procon? Vocês costumam receber muita reclamação ou só fica a boca pequena? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa chega ao Procon. Mesmo pós-pandemia? Não, durante a pandemia, sim. Durante a pandemia teve como academia, por exemplo. Não é um tipo de serviço muito reclamado, mas durante a pandemia teve né? Por conta de tudo que houve. Assim, nós vivemos na pandemia, você sabe, vocês melhor do que ninguém sabem disso, né? Teve alguns setores que sofreram muito na pandemia. Não, o nosso... Acabou. Eu acordei um dia e falaram, hoje você não trabalha mais. 2 anos depois eu voltei a trabalhar. Sim, desesperador o cenário. Não, foi. Era enlouquecedor, assim. A gente não acreditava no que estava vivendo. Sim. A questão foi, no pior cenário, tentar a melhor solução. Né? Nem sempre a melhor solução significou a devolução integral do dinheiro para o consumidor, até porque houve uma série de legislações que possibilitaram uma devolução postergada, crédito e tudo mais, né? Mas foi um desafio, foi desafiador, para a gente também foi desafiador, né? Porque a gente tinha que dar uma resposta para o consumidor e lidar com um tipo de reclamação que não era uma reclamação comum, né? Era uma reclamação incomum. Mas ultrapassamos, enfim, lamentavelmente perdendo quase 1 milhão de pessoas no Brasil, mas nós conseguimos sobreviver a esse momento terrível, né? Cláudia, e hoje, qual seria o caminho hoje de um consumidor que se sente lesado? Em que momento entra o Procon? O Procon pode ser só um ponto para ele se orientar. O ideal é que sempre ele tente uma negociação primeiramente, entre a outra parte, antes de ir para o Procon. Existem alguns casos que não passam pelo Procon e já são judicializados. Dentro da nossa estrutura hoje, como que funciona?
funciona? Bom, assim, isso é pesquisa, tá? É dado, né? Tá. 90% dos consumidores sempre procuram a empresa primeiro. Tá. Né? Então, assim, quando ele tem uma negativa ou um desprezo, porque às vezes a empresa não diz não, ela não diz nada. Que às vezes é pior do que o É não. a pior resposta. A pior coisa é você não falar nada. Exatamente. Né? E tem situações, de novo, né? Isso eu tô dizendo de fofoca, tá? Então, vamos lá. Você trabalha com eventos, né? Então, vem a noiva e o noivo fazer uma prova da comida. Aí vem a mãe da noiva que é uma chata. Tá. Não tem isso? Tem. Tem, que é o noivo e a noiva querem do jeito, mas a mãe tá ali palpitando. E ela tem outra referência, ela tem outro, ela vem de outro universo. Outro planeta. Outro planeta, literalmente, numa nave espacial, e chega no meio e ninguém entendeu o que tá acontecendo. Pronto. Então tem que ter o quê? Gente para saber lidar com, não é todo mundo que sabe lidar com isso. Né? Com essa divergência, porque às vezes o troço vira uma brigarada, não vira? Vira. Viram? Quase desfaz o casamento, desmancha, não tem jeito, essa maluca. Não, eu tenho uma situação que pra mim é um case. Uma vez eu tinha um noivo do lado da mãe, da noiva e da sogra. Das 3 mulheres. Ele virou pra mim e falou assim: Silvia, elas vão voltar ao normal? Daí ele tava desesperado. Você viu o desespero? Eu falei, não agora, vai demorar um tempo. Mas elas vão voltar ao normal. Ele olhou pra mim e falou assim: então você pode continuar com isso. Ou seja, posso continuar a planejar o casamento. Porque elas não se entendiam, as 3 não se entendiam e ele no meio, né? Então acontece sim, isso daí. Pois é, então tem que ter gente, de novo, pela especificidade do negócio, apta para tratar esse tipo de questão. Que não é qualquer um que consegue. Não é. Não é. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho uma boa, até porque tô com 700 anos lá, né? Eu consigo sair de situações complicadas com alguma facilidade, né? É difícil alguém me tirar do sério, me pegar, não que nunca tenha acontecido, mas é difícil acontecer, né? Por quê? Porque eu já tô lá há algum tempo, já consigo argumentar com as pessoas e tal. A gente tem o Rafael é um dos advogados que trabalha comigo. É o jeitoso, é o cara que a gente, assim, deu um BO, é Rafael que vai atender. Porque ele tem jeito para tratar com as pessoas. Tem uma habilidade. Exatamente. Então, eu acho que falta isso também, né? Para as empresas. Então, às vezes, o consumidor chega com uma situação como essa e a pessoa que atende não consegue mitigar, não consegue resolver. Mas tem que ser a Silvia, porque senão não adianta, cara, o cara não vai, ninguém sabe resolver isso aqui. Ninguém sabe dar uma segurada na onda aqui, na sogra, na mãe, no noivo, na noiva, para chegar a um denominador comum. E isso gera uma reclamação no Procon. Entendeu? Sabe? Não tem como, a empresa não atende, mas peraí, vamos entender o que é esse não atende. Aí, de novo, você vai sacar o seu contrato, né? Seu checklist tá aqui, ó. Você contratou isso. Ah, mas vamos lá, o dia da noiva, que também faz parte. Faz parte. Ah, mas a maquiagem não tava incluída. Tá, mas então tem que constar que a maquiagem não tá incluída. Porque, possivelmente, a noiva, né, deduza que o não sei o que, mais a maquiagem. Então, isso tem que estar explicado. O que inclui, o que não inclui. Que é tão importante quanto o que inclui. Na verdade, partindo dessa premissa, né, Cláudia, seriam contratos extremamente longos e complexos quando a gente fala em eventos. E parece que o mercado se comporta completamente diferente. Eles fazem contratos assim de 1 página, 4 parágrafos, num negócio que, olha, tem todos esses vieses aí, todas essas variáveis pra gente lidar, né? Aí é não aprender com erro. Não olhar o que houve de problema, isso é um ponto importante. E vocês, assim, vocês são grandes, mas vocês não são um gigante que se move como se move um navio, que não consegue alterar processos, entendeu? Não, alterar processo para nós é uma coisa muito fácil. Então, por isso que tem que estar tudo ali no papelzinho, bonitinho, para não dar problema. Um facilitador para você, é uma garantia para o cliente, uma garantia para o consumidor, sabe? Tá aqui, olha, você contratou isso. Você quer mais alguma coisa? Não, mas eu quero a flor com a rodinha, com não sei o quê, Então podemos fazer um aditivo aí? Podemos. Claro, se houver tempo hábil e tal. Também não dá. Também tem o cara que quer mudar tudo a todo momento. Porque às vezes é o consumidor, como diz, não é o fornecedor, né? Não é a empresa. Às vezes o cliente também não se comporta, né, Cláudia? Tem cliente que vem
para testar nosso nível de espiritualidade, de evolução, né? A gente se esforça, mas tem uns também que põe a prova, né? Não e até especificar, olha, se você quer mudar, por exemplo, a decoração da igreja, você tem que me avisar com no mínimo X horas antes. Eu acho que a gente vai levar a Cláudia para fazer um estágio lá no escritório. Eu falei assim, Cláudia, vem, vamos ficar uma semana com a gente para ela entender esse curso. É muito engraçado, Cláudia, porque assim, é muito óbvio. Por exemplo, da flor, avise tantos dias antes, por quê? Porque esse fornecedor tem que pegar flor, ele tem que trabalhar essa flor, é um produto natural, né? Ele tem que trabalhar, aquela flor tem que desabrochar, tem que não sei o quê. Tem 10 dias para você avisar, 5 dias antes vem alguma coisa. Ah, mas eu queria um arco assim, assim, assim. Corre o florista, ele começa a resolver, ele faz todo o processo para conseguir resolver. No dia ela olha assim, puxa, mas não era bem essa flor. Então, ainda o favor, aquela energia que ele colocou para tentar resolver para esse cliente, ainda muitas vezes vira o problema para ele. Mas eu achei bem interessante que você falou que tem poucas reclamações no Procon. A sensação que eu tenho é que muito do nosso universo fica no boca a boca, ele não evolui, ele não vai, diferente acho que de outros serviços, sei lá, como telefonia, enfim, alguns outros, a sensação que eu tenho é que as reclamações de eventos parece, a não ser casos drásticos, ficam em eventos, né? Pode ser uma Mas isso é bom por um lado, que eu acho positivo, que você analisa de forma positiva, claro. Até porque o mercado é um mercado, né, hoje voltou ao que era antes, acho que melhor até, antes da pandemia. Cláudia, a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo. A gente teve um ano passado, pós-pandemia, que ninguém amanheceu janeiro e terminou dezembro no outro dia, porque foi um volume de coisas para serem entregues, e a que preço isso foi entregue, né, porque as pessoas, eu brinco que a gente trabalha no universo que são fotos lindas, uma vida de mentira, né? Porque as fotos são maravilhosas, mas você não sabe o que aconteceu por trás, né? Você só vê a foto linda, né? Então, foi entregue e esse ano parece que a gente está começando a entender como esse mercado está se comportando. Houve coisas que mudaram, por exemplo, nós tínhamos festas muito grandes antes da pandemia, vinha num processo de redução de número de convidados e agora, cada vez, as festas são menores, né? Isso é uma tendência para os próximos anos aí, festa pequena. Crise econômica, né? Pós-pandemia. Com ticket. Mas estamos aí, né? Acho que voltando, né? Voltou, não podemos dizer que não voltou, né? O fluxo, mas acho que a gente só consegue mensurar a partir do ano que vem ainda. Entendi. Ainda não dá. E Cláudia, como que você enxerga hoje a questão das redes sociais e a reclamação? O Procon do Instagram, né? Olha, eu tô aqui, esse serviço não é bom, vou lá, marco @ desse fornecedor. Como que você enxerga isso? Olha, eu enxergo de forma positiva, tá? As redes sociais, elas... Um pouquinho negativa? Então, quando há algum transbordo, né? Eu acho que assim, vamos pensar o seguinte, tá? Tira o crachá e coloca a roupa de consumidor, né? Tá. O consumidor, ele é sistematicamente machucado na nossa sociedade. E de fato, né? Para você resolver um problema, você não consegue resolver esse problema de forma fácil. Não, eles nem atendem a gente. Não atendem o telefone. Isso. Não pensa só dentro da caixinha eventos. Tá. Vai pro macro. O poder público atende o consumidor, mas não com a rapidez e efetividade que o consumidor gostaria e merece. A legislação nem sempre é favorável ao consumidor, até por conta de uma enormidade de interesses, né? A gente sabe como que uma legislação começa, mas não sabe como é que ela termina, né, no Brasil. Então, você tem uma realidade de aviltamento, né, dos direitos do consumidor. Então, as redes sociais, elas deram voz para o consumidor, o que é muito positivo. E eu acho que, assim, a gente tem que ter maturidade, porque a rede social também, ela é um mecanismo muito legal para o fornecedor, né? Hoje você tem... Imagina, quanto tempo você está nessa... Né? 20 anos. Como é que você fazia para oferecer teu serviço há 20 anos atrás? Era muito mais difícil. Um livrinho, que era uma propaganda. Caro para burro. Nossa, uma propaganda extremamente cara. Hoje, nós temos clientes que veem uma postagem, entram em contato com aquele cliente
pelo Instagram pedindo referências nossas. Eu pergunto, mas aonde você conhece? Ah, você fez o evento de uma amiga da... Sabe, assim, é um caminho. Mas e daí? Ah, eu mandei uma mensagem para ela e perguntei como foi. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá na boca do povo e não tá sabendo. Maravilhoso. Então, como é bom para o mercado, é bom para o consumidor também, porque ele também pode contar como foi a sua experiência. E aí, voltando para os teus 20 anos atrás, se eventualmente a empresa fizesse um serviço ruim e tal, o consumidor lá, o contratante, ia comentar com os amigos, com os parentes, mas não ia ter a repercussão que um comentário numa rede social tem. Então, eu acho que a gente tem que olhar a rede social, e isso, Silvia, não é fácil, tá? Eu te digo de coração que não é fácil, porque eu sei que... Eu vou te explicar porque eu sei que não é fácil. Mas eu acho que é uma oportunidade, entendeu? E assim, talvez as coisas tomem uma proporção maior do que deveriam, até porque as empresas não se posicionam. Entendeu? Um consumidor faz um arroba, e a empresa, o que eu faria se eu fosse dona da empresa? Imediatamente entraria em contato com esse consumidor para entender o que aconteceu. Muitas já estão começando a adotar, né? Já adotaram essa postura, né? De quando você marca, ela pega e entra um contato. Mas ainda é um caminho longo aqui no Brasil, né? Então, mas o jogo tá aí. Não dá para não olhar para ele, sabe? Mas esse reflexo do comportamento é pela impunidade? Tipo, a empresa também sabe que... Eu acho que sim, né? Eu acho que tudo. Sabe, você não confia. Mas a questão não é, eu não vou confiar na impunidade, eu não vou confiar. Assim, eu sei que eu presto um serviço de má qualidade, mas eu não vou melhorar porque eu tenho um número pequeno de reclamações. Não, aí não tem sentido. Deixa a gente estar conversando aqui. Concorda? Concordo. Você não me chamaria aqui porque você tem essa postura. Ao contrário, você me chamou aqui porque possivelmente você tem uma postura contrária a esse tipo de coisa. Não, total. A gente é muito atento a qualquer movimento, né, dos nossos clientes. E até você diz assim, o consumidor apanha muito. Eu também sou consumidora. Né? E como a gente tem a gente tenta manter dentro do escritório um alto nível de atendimento, eu sou muito sensível como consumidora, para não dizer insuportável, né? Né? Sensível não, porque, eu faço todo esse esforço para agradar meu cliente. Toda hora eu tô me desdobrando. Não tô dizendo que toda hora também dá certo, que muitas vezes você faz a movimentação e o cliente também, né, não tá satisfeito. Mas eu também sou consumidora, e daí eu sou aquela que chega e não quer a louça quebrada, quer um atendimento, quer que pelo menos a pessoa me fale bom dia, que ela me explica o negócio, né? Me explica isso direito, né? Deixa eu entender. Mas é um caminho ainda de aprendizado, né? Atender o consumidor, né? Não tenho dúvida disso. Mas olha, eu vou te falar o que aconteceu comigo, tá? Então, a gente tem uma plataforma que se chama consumidor.gov.br. E um consumidor fez uma reclamação. E essa reclamação era contra uma operadora de TV por assinatura. E ele foi mal criado, ele falou palavrão e tal. E uma das regras lá do portal é que o consumidor haja com urbanidade, que não xingue e tal. E a reclamação dele foi cancelada. E ele fez um texto maravilhoso chamado O Procon e a Castidade. Um texto maravilhoso. E colocou no Facebook, e me marcaram. Na hora, e o texto foi excepcional, o texto. Daquele mal educado. E ele disse, por que me cancelaram, sabe? Veja, eu tô sofrendo, eu não consigo resolver o problema com a empresa, eu liguei 500 vezes, ninguém me atendeu, prometeram que iam, não foram, eu tô sem o serviço. Qualquer pessoa perde a cabeça. Veja, não justifica, mas explica. Aí eu poderia ter tomado 2 caminhos. O primeiro caminho que eu tomei, e aí tem a ver com o que a gente tá falando, deixa eu entender o que aconteceu, eu vou resolver o seu problema. Primeira coisa, eu vou resolver o seu problema. Né? Eu quero entender o que aconteceu. Eu respondi isso para ele. Mas depois que eu resolvi o problema dele, eu falei, eu quero te explicar por que a sua reclamação foi cancelada. Porque você falou palavrões e tal, isso está fora dos termos de uso. A empresa também seria cancelada se ela tivesse se comportado sem urbanidade, entendeu? Então, é um aprendizado. O que eu vejo acontecer normalmente? Ou desprezo, né? O cara vai lá, faz um arroba Silvia, isso. A Silvia nem aí, tá? E para isso você tem que ter uma equipe. Sim, até porque fazendo uma vírgula desse arroba, dependendo da empresa e do volume também, e hoje, do quanto que a gente é bombardeado por rede social, né, Cláudia, tem coisas que você também
você tem que ter uma equipe para atender esse tipo de coisa, né? A gente está falando de, né, escalonando o tamanho das empresas. Né? Claro. Você vai ver se vale a pena, né? Obviamente. 2, a Silvia não dá bola. 2, a Silvia responde com malcriação. O que acontece? Acontece da pessoa, né? Que tá respondendo à rede social, um funcionário que viu ali, fez um comentário, por que contratou com a gente, então, sabe? Tipo, cara, já tá ruim, vamos piorar. O cara detona a tua empresa. Tipo, sabe? É o funcionário, né? Quando às vezes não é agente policia, mas às vezes tá na mão de terceiros isso. Então é isso, acho que tem que... A rede social eu acho que é um caminho sem volta, a internet é um caminho sem volta. Acho que é fazer do limão uma limonada, entendeu? E a gente quer que volte também, lógico. Né? Eu sou uma pessoa que virou a mexer, alguém me enche o saco por causa de roupa, sabe? Porque não entende como é que as coisas funcionam. Eu vou lá e respondo. Você acha que eu não tenho vontade de responder com malcriação? É claro que eu tenho vontade. Aí eu tenho uma máxima pra mim, é um mantra. O mantra do Procon. Que é, não responda com o fígado. Nunca. Em nenhuma situação. Seja numa discussão pessoal, numa discussão, enfim, com quem você tem um relacionamento afetivo, seja com um amigo, seja profissionalmente, menos ainda, nunca responda com o fígado. Porque a resposta com o fígado, ela vai azedar a vida. Vai, e você não vai conseguir... Não tem. Você não consegue reverter. Nunca mais. É melhor você esperar, baixa os ânimos. Vai dar uma volta na quadra, toma água. Toma água, volta, porque uma vez que você fala, não volta mais atrás. Não volta. Pode pedir palavra desculpa, dita, já era. Já era, não tem como. Cláudia, você ainda acha que o grande problema, então, do consumidor é a comunicação? Eu acho que não é do consumidor, né? A gente, no Brasil, tem uma questão que eu acho que é uma questão relevante, porque você tem públicos de todas as, enfim, né, todo tipo de público. E você tem que se adaptar a esse tipo de público. Talvez você tenha, por exemplo, né, um público que não tenha algum preparo, que não estudou, mas tem a grana, e contrata, e quer uma fastona igual, mas não entende como é que as coisas funcionam. Então tem que estar preparado para se comunicar com esse público, né? Você tem que ter essa flexibilidade de entender que teu interlocutor, ele vem do A ao Z, né? E todo tipo enfim. E a melhor forma que qualquer, não só a gente que é de eventos, né? O nosso, tem a questão desse subjetivo, que é muito perigoso, eu falo assim, ele é muito sensível, né? Ele sai do 0 ao 180 muito fácil, né? De uma ponta para outra ali. Mas hoje, a melhor forma do profissional lidar com o cliente é ter um contrato claro. Né, ter as regras claras, né, do que faz e também do que não faz. Exatamente, o contrato claro, e o claro é claro mesmo, tá? Claro de claro, aquela coisa você tá bem... entendendo? Ficou alguma dúvida? Isso. Dona Silvia, vamos ler junto? Isso. Tá, vamos ver. Vamos ler cláusula com cláusula. Ó, não vai ter picanha, vai ter filé, alcatra. Não vai ter champanhe, sei lá que champanhe que é chique, vai ter cerezer, não vai ter... Sabe, tem que olhar. Né? O refrigerante não vem na garrafa, o refrigerante vem na jarra, que eu acho um horror, mas enfim, né? Então tem que isso. Você prefere na garrafa? Prefiro. Nossa. Acho na jarra. A jarra perde fim o gás. De feira, pelo amor de Deus. Muito. A jarra tem um problema, mas... Perde o gás, fica xixilento, fica quente, é um horror. Mesmo na jarra de prata, Cláudia. Não, é pior, melhor do que a... Não sei. É que eu não sou muito dada a esse glamour, mas enfim. Eu entendo que faz parte né? Faz parte tem uma palavra para isso. Você usou até essa palavra, eu gosto dessa palavra. Faz parte desse momento, mas sei lá. Dessa ritualística, eu falo. Ritualística, exatamente. Mas eu não sou uma pessoa boa para avaliar essas coisas. Eu sou do pão com um churrasco e tá tudo certo. Mas um bom churrasco e um pão, não tem como a gente ficar mais feliz do que uma boa carne e um pão fresquinho francês. E tá coisa maravilhosa. Gente, muito melhor do que alguns jantares que a gente vê por aí, né? Elaborados aí. E, Cláudia, dentro da tua experiência, o que você deixaria de orientação para quem vai se casar?
caro. Os casamentos cada vez mais estão mais caros. A gente percebe cada vez mais uma segmentação de serviços. Antigamente, um único profissional fazia vários serviços. Hoje, quanto melhor ele for, mais especializado ele vai ser, né? Ele não quer mais agregar serviços. Para essa etapa da vida, né, que tantas pessoas passam, que é tão sonhada e que muitas vezes vira um pesadelo, que as pessoas não superam. A gente encontra anos depois, você lembrou da festa que você foi e o arroz estava duro. E ele já tem netos. Ou seja, olha 40 anos isso. Olha como é marcante na vida das pessoas. O que você daria como orientação? Eu acho que assim, pesquisar é importante. Preço não pode ser o único definidor. Né? O preço ele é um atrativo forte, sem dúvida nenhuma, né? Até porque as pessoas não têm dinheiro. Mas não dá para pegar, sabe, a organização tipo esquina limitada. Não dá. Tem que ser algo pensado, vai em eventos, porque eu acho que vocês abrem essa possibilidade da pessoa. Se o cliente que está proporcionando o evento autoriza, a gente deixa. Né? Primeiro o cliente tem que autorizar, claro. Porque dependendo ele não quer, né? Porque é uma festa íntima, né? De cunho íntimo. Apesar hoje que com rede social todas são públicas, né? Assim, exigir tudo por escrito, acho que é um direito do consumidor e um dever do fornecedor, né? Tudo. Mas eu digo tudo é tudo, desde do tipo de mesa, da toalha, dos copos, da água, que marca, que cerveja, que daí o cara contrata Coca, vem Pepsi, que não é tão bom, né? Também tem isso. Então... O da Coca e da Pepsi é um case, né? Puxa, não tem Coca, não, só tem Pepsi. Né? Pois é. Mas, viu, não dá pra contratar refrigerante. Não, tem que ser a Coca-Cola ou Pepsi. Sabe? Então é isso. A gente já passou deste tempo. Acho que o consumidor está mais exigente, ainda bem, né? E o fornecedor tem que se profissionalizar mais. Né? Tem que entender que faz parte do jogo. Sim, eu tenho que informar. E quanto melhor eu informar, melhor será a experiência do meu cliente. Desde o início. E uma outra coisa que eu acho super importante nesse teu nicho, né? Que é a disponibilidade. Entendeu? Não adianta a Silvia vender, que é uma pessoa super especializada, manja do negócio, e ninguém nunca mais consegue falar com a Silvia. Só com a Maria, que é assessora da Silvia. Não quero falar com a Maria. Quero falar com a Silvia. Com a Silvia. Entendeu? Isso é uma característica do nosso negócio. Ele tem esse toque pessoal. Você quer a pessoa. O que, como empresa, é muito complicado, né? Porque toda empresa, para crescer, ela precisa escalonar, ela precisa ter volume, ela tem que vender. E daí, em contrapartida, vem esse nível de personalização que te inibe a venda. Né? Então, também tem que chegar num meio termo com o cliente, porque ele também quer preço. Sim. Né? Ele quer bom serviço, mas ele também quer preço. Mas aí, para ter preço, você também tem que diluir determinados custos, né? Então, essa questão... Eu acho que da disponibilidade, de uma maneira geral, a gente até vê fluir bem no nosso segmento, porque são empresas pequenas também, né, Cláudia? Não tem uma estrutura hierárquica, né? A não ser que alguém se posicione, né? Mas sempre tem. Sempre tem o cara que é mais realista que o rei. Acredite. Sempre tem. Não tem? Tem, sempre tem, né? Mas presume-se que você vai estar disponível porque teu nome que está ali, né, é muito complicado. Né? Isso é uma coisa importante, porque normalmente leva o nome da pessoa. E cada vez mais as empresas, assim, mesmo empresas até maiores, elas ficam com o nome da pessoa, para ver como esse caráter de pessoalidade é muito forte, né? A gente não conseguiu romper ainda, né? O mercado melhorou, ele está mais profissional, né? Tá cada hora ficando mais profissional. As festas, os eventos estão ficando cada vez mais complexos, mais tecnológicos, né? E ainda assim tem com esse caráter de pessoalidade. Mas eu acho que é do jogo. É do jogo. É do teu negócio, do que tipo temos de pra negócio. hoje. Não, mas não é ruim, não. Eu acho que é legal isso. Eu acho bacana. Você acha? Eu acho que é bacana. E você saber que você pode falar com ela. Eu quero falar com a Silvia. Foi ela que me atendeu. Foi com ela que eu combinei. Foi com ela que eu conversei. Então eu quero falar com ela. No dia do evento, ela tem que estar disponível. Né? Não dá pra deixar um telefone com caixa postal que não atende no dia do evento. Sim, não, isso é... Sabe? Não tem como, né? Não tem como. Eu vejo muito, só fazendo uma comparação assim, que não... Só pra você entender. Você vai em determinados restaurantes, por exemplo, e você vê que em alguns o dono passa de mesa em mesa. Eu acho muito legal isso.
Porque é o cara que ele vai chegar ali, ele vai ter 2 segundos de conversa com você, mas ele tá olhando se tá tudo ok, se o atendimento tá bacana, se a carne tá passando, sabe? Isso muda, fideliza, faz com que você informe e multiplique o nome da empresa. Eu acho que é legal isso, essa disponibilidade. Exato, do dono, enfim, de quem está à frente de uma operação. Não, com certeza, isso faz muita diferença. E Cláudia, para a gente encerrar, pós-pandemia, então o mercado de eventos está bem no Procon? Olha, estar bem é complicado dizer estar bem, né? Assim, não é um setor que tenha reclamação. Virou, mexeu, tem uma, mas é muito. Durante a pandemia, houve muitas reclamações. Mas não é algo que preocupe, né? Isso não quer dizer que não tenha problema, tá? Eu acho que tem que olhar para isso, né? Sempre quando você erra, né? Quando você tem um problema dentro da sua empresa, você tem que olhar. Onde que eu errei? Ah, mas eu errei 10%, eu acertei 90%. Resolva, porque você errou 10%. Então tem que ter esse meia-culpa, assim, de uma forma fácil, sabe? De olhar pra dentro e falar assim, viu, o que tá errado, gente? Onde é que foi a falha? Aonde deu o problema, Onde né? deu o problema? Porque quem trabalha vai errar, né, Cláudia? Não tem, isso também é melhor. Não tenho problemas. Gente, então você não trabalha, você tá trancado dentro de casa. Exatamente. Porque quem tá no mercado, quem tá lidando com gente... Tem problema, se depara com situações, né? Nem tudo, às vezes, a gente quer resolver, mas nem tudo se consegue resolver, né? Então... Mas tem que olhar para o erro, tem que ser disponível. Acho que é isso, né? Não tem segredo. E o consumidor também tem que se comportar, né, Cláudia? Então, eu acho todos que, nós, eu acho que as melhores relações são aquelas que são dos dois lados, né? Eu tenho consciência das minhas obrigações, o prestador de serviços também tem, e dentro disso a gente faz um diálogo aí, peraí, vamos fazer uma negociação, né? Porque não dá essa máxima, né? O cliente sempre tem razão. Aquilo não é, né? Não é verdade isso. Não é verdade. Não é, né? E nem é uma boa frase pra gente ficar repetindo. Nós passamos disso já. Acho que é infantil até, né? Infantil. Né? Não cabe nas relações. São coisas que não cabem mais. Né? A gente estava falando na hora que você chegou dessas mudanças, né? Que a gente muda, a nossa mentalidade muda. Já mudou. Todo mundo tem que entender o seu papel. Até porque eu sou prestadora de serviços e eu também sou consumidora, né? Então eu vivo esses dois lados, né? Então comporte-se para todo mundo, né, Cláudia? É isso das empresas e para lá. Cláudia, muito obrigada. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida. Eu fico muito feliz em poder receber alguém que para nós é uma referência, né, em atendimento ao consumidor e mais do que isso, né? Acho que é uma referência em ser gente, né, em conseguir ouvir o outro, né, e entender a dor do outro e tentar resolver a dor do outro. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo assim que são as pessoas que ocupam, né, posições diferentes na nossa vida, que vêm para fazer diferença e inspira. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvia. Obrigada e vocês aí, consumidores e fornecedores, comportem-se e façam o contrato certinho.